Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a sua vida. Nossa lição diária, né? Nossa lição diária correspondente ao último estudo de domingo da Escola Bíblica Dominical, que foi feito pela nossa diaconisa Núbia, né? E cada dia da semana tem um estudo chamada leitura diária, né? E a leitura diária de hoje, segunda-feira, encontra-se em Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, versículo 1 a 10, né? Vai falar da reconstrução, vai falar daqui do rei Artaxerxes, não é isso? Que autorizou Neemias a ir para Jerusalém para reconstruir a cidade. Então vamos ler aqui do 1 até o 10, depois comentar algumas verdades. Neemias, Jerusalém. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Com isto fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas.
Palavra do Senhor, né? Nós vamos vir aqui, né, destacar algumas verdades. Esse Artaxerxes era um homem muito poderoso, um rei muito poderoso, né? E o homem era copeiro dele. Aqui, no caso, servia os alimentos dele, era uma pessoa de confiança, porque naquela época o copeiro tinha que provar até o alimento antes de dar para ele, porque se estivesse envenenado, ele morria no lugar do rei, né? Então era uma pessoa de alta confiança ali no trabalho, mas ele estava triste e ele percebeu, e ele disse: você não está doente, por que você está triste? Ele explicou. Então o rei, Deus preparou o coração daquele homem, ele era duro, um homem duro, a história mostra que ele era um conquistador, ele era um homem que conquistava aqueles povos, e tem história muito, muito séria sobre ele. Mas Deus preparou o coração dele, e ele foi favorável. E no verso 19, no verso 8, vai dizer que a boa mão do Senhor estava com ele, com Neemias, porque ele pediu carta para poder os governadores ajudarem, pediu carta para poder o Asaf, que era o chefe das florestas do rei, dar o material, madeira, para a construção da cidadela, proteção lá da cidade. Então, a gente vê o quê? Que quando nós estamos em comunhão com Deus, e Ele quer, Ele prospera nossa vida, Ele facilita as coisas, Ele muda os corações em torno de nós. Então, a gente pode fazer isso com a nossa família. Deus vai mudar o coração do esposo, da esposa, dos filhos, dos irmãos. Ele vai mudar esse coração, porque Ele tem esse poder. Agora, o Neemias era um homem de oração, um homem de fidelidade a Deus, né? E isso precisamos ser também. Nós vimos isso aqui. O rei Artaxerxes, que era um homem duro, um rei duro, que nem conhecia bem ele, porque eles eram de outra terra, eles eram israelitas, eram escravos, né? E Deus moveu o coração do rei para ajudar o escravo. Então, irmãos, vamos confiar. Agora, temos que sempre lembrar que a oposição sempre existe. Está aqui, verso 10. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Então, sempre vai ser assim. Quando Deus manda alguém ajudar, o ciúme, a inveja, a revolta do mal, mas não prevalece. É isso que nós temos que ter na nossa mente, sermos agradecidos e continuar prosperando. Então, Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a nossa igreja, que cada dia sofre oposição do mundo, mas que sempre vai prosperar, está prosperando e vai continuar prosperando. A palavra de Deus diz que a porta do inferno não prevalece sobre a sua igreja. A nossa família, que vai prosperar também cada dia. Por quê? Porque o Senhor a criou. A família foi criada por Deus, não foi obra do homem. E então nós precisamos fazer a nossa parte, consagrar nossa vida, ajudar, pregar a palavra do Senhor Jesus, né? Que a palavra do Senhor Jesus é que transforma as vidas, transforma o mundo. Deus abençoe a sua vida, todos vocês que estão ao alcance aí da nossa voz, da minha voz. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo exemplo de que o Senhor muda o coração das pessoas a favor dos Teus servos fiéis, e que o Senhor dá os recursos, como aconteceu aqui com Artaxerxes, rei Artaxerxes, providenciou madeira, providenciou escolta, providenciou cartas para entregar aos governadores, e assim Neemias foi realmente fazer aquela reconstrução do templo, e mesmo com a oposição de Sambalate, Tobias, o templo os muros da cidade foram reconstruídos. Que essa palavra de fé fique no nosso coração para, na hora das lutas, das dificuldades, nós não esmurecermos,
continuar confiando que o Senhor é Deus dos céus e Deus da terra. O Senhor cuida de nós por inteiro, cuida da nossa vida espiritual e material, social, familiar, financeira. Aleluias. Deus abençoe a todos.